Bem-vindos às entrevistas aos egressos da pós-graduação em Linguística do IEL, Unicamp. Eu sou a Ana Felício, doutoranda em Linguística pela Unicamp, e hoje vou entrevistar o professor Liebert de Abreu Muniz. O professor Liebert é doutor em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, obteve seu título em 2017 na área de estudos clássicos e sob o título de O Gênero Literário e Discurso nas Geórgicas de Virgílio. Atualmente é professor da Universidade Federal Rural do Semiárido e do Departamento de Linguagens e Ciências Humanas. Obrigada pela sua presença, professor. Imagina, é um prazer voltar à Unicamp de alguma forma, né? Uma universidade que eu guardo, um centro que eu guardo com grande carinho, e poder contribuir com os ouvintes, os colegas, é sempre uma grande oportunidade. Obrigada. Professor, como você explicaria para um público geral em que consiste a sua área de pesquisa em linguística? Bom, a nossa área ela tem uma particularidade, né? Ela estuda, se concentra em textos da cultura clássica, da cultura antiga, da cultura grega e romana. Eu diria que é uma linha que se concentra não só ou nos textos a partir do que nós temos, o que sobreviveu desses textos, e do espírito, de fato, dos estudos ou da cultura clássica. Né? Esse espírito está presente na nossa cultura, está presente na nossa literatura, na nossa música, na nossa linguagem, e os estudos clássicos, a nossa linha de pesquisa se concentra, portanto, nos textos que sobreviveram, que chegaram até nós, e como que esses textos ainda sobrevivem, né, estão vivos, portanto, né, na nossa cultura como um todo. Né? É possível dizer que se trata, portanto, de um repositório, uma espécie de repositório memorial, cultural, que armazena nesse repositório também textos fundamentais, eu diria textos fundadores do nosso modo de pensar, da nossa cultura ocidental como um todo, textos fundadores dos métodos, inclusive, de pensar o ser humano, de pensar a pesquisa até, né, tanto do ponto de vista da linguagem, filosofia, literatura, como a gramática enquanto disciplina, a retórica enquanto abordagem da linguagem também. Então, se trata, de fato, de mergulhar na antiguidade clássica, nos textos da cultura grega e da cultura romana, e tentar tirar deles, ou tentar ver como esses textos e como que essa cultura sobrevive ainda hoje. É muito interessante. E atualmente o senhor é professor da Universidade Federal do Semiárido, e como você explicaria qual que é o seu projeto atual na universidade? Bom, a nossa universidade aqui, ela tem a sede no estado do Rio Grande do Norte, né? E é uma universidade muito nova, né? Ela tem data com esse nome, né? De 2010. Então, nós temos o nosso campus, o campus em que eu trabalho, Campus Caraúbas, é um campus que é um campus vinculado à sede, né, da Universidade Federal Rural do Semiárido, que fica em Mossoró, e esse campus é ainda mais recente, ela é de 2015. Então, nós temos um curso de letras, nós temos, na verdade, 3 cursos de letras português, inglês e libras, e nós temos ainda uma cultura, ou pelo menos um curso que está ainda criando suas bases, criando suas raízes. Eu diria que hoje o meu grande projeto, enquanto professor, enquanto docente e uma pessoa que carrega muito do que eu aprendi em cultura clássica na Unicamp, é justamente criar essa cultura, criar dar os fundamentos dos estudos clássicos, da cultura clássica, em uma região nova, em um campus novo, com alunos novos, enfim, esse é o meu grande projeto, né? Ser um representante dos estudos clássicos aqui na nossa universidade.
Legal, é um grande desafio, né? E antes do senhor entrar na Unicamp, no doutorado, qual foi a sua carreira acadêmica? Também em que cidade e estado o senhor nasceu e morou antes de chegar na Unicamp? Bom, minha formação toda foi no Ceará, né? Universidade Federal do Ceará. Lá tive a oportunidade de fazer uma graduação em letras português. Lá conheci, fui apresentado aos estudos clássicos, né, em diversos projetos de extensão, projetos de ensino e na própria graduação, e também projetos de pesquisa. Então, foi a área que eu escolhi, né, para me concentrar, para pesquisar, e fiz minha graduação na UFC, fiz meu mestrado também na UFC, me dedicando sobretudo à pesquisa em literatura, né, e logo depois decidi partir para outro ambiente, né, e fazer o doutorado na Unicamp, já em uma pesquisa já concentrada em linguística, né. Então, esse foi o meu percurso. E eu volto para o Nordeste, agora para um outro estado, Rio Grande do Norte, vizinho aqui ao Ceará, e agora também, né, com essa, digamos, essa tarefa de representar os estudos clássicos aqui no Rio Grande do Norte. E o que o levou a buscar a pós-graduação em Linguística na Unicamp? Há muitos fatores, né? Sobretudo toda a estrutura, todo o apoio que é dado à pesquisa realizada na Unicamp, né? Eu diria que não só isso, né? Que de fato vi e vivi toda essa estrutura, tudo que o IEL tem a oferecer, mas também o fato de a Unicamp contar com um excelente quadro de excelência, né, de docentes, de notáveis trabalhos em nível nacional. Então, por mais que eu não fosse de formação, né, na graduação do Estado de São Paulo, mas as pesquisas, os estudos, os textos sempre chegavam para a gente, né? Então, foi o fato também de a Unicamp ter excelentes pesquisadores, excelentes professores, que despertou minha curiosidade. E o próprio fato também de ser uma linha de pesquisa que permite incursões em abordagens linguísticas contemporâneas. Então, essa nuance da linha de pesquisa na Unicamp foi, sem dúvida, determinante para a minha escolha, né? E depois ter vivido e ter gozado de toda a estrutura de biblioteca, base de dados, enfim, todo o apoio, todo o suporte que é dado ao pesquisador na Unicamp. Então, o senhor considera um diferencial esse suporte que o senhor teve na sua pós-graduação? Sim, considero sem dúvida um diferencial, né? Pesquisa precisa desse suporte, né? Então, o IEL tem uma biblioteca excelente, uma biblioteca que permite ao pesquisador fazer uma pesquisa muito bem, de excelência, né? E não só o IEL, o IFIS também tem uma biblioteca excelente ali vizinho. Então a gente consegue ter acesso a obras, referências, né? Referências importantes para que a pesquisa possa ser realizada com excelência. E eu acrescento, né, uma base de dados que também permite ao pesquisador ter acesso a trabalhos também de renome internacional, o que permite, né, portanto, uma pesquisa de excelência realizada no Brasil, né? Além de todo o contato que é criado com a Unicamp e com outras universidades fora do país. Então, tudo isso nos ajuda bastante a realizar uma pesquisa de excelência. E depois do senhor ter saído, né, do doutorado em Linguística, o senhor atualmente é professor. E o senhor se considera satisfeito com a sua atuação profissional e o senhor saiu preparado do doutorado para o mercado de trabalho? Sim, tanto que o resultado, né, foi esse, né, como todo pesquisador e professor, né, também toda a minha formação é em licenciatura, então eu sou um licenciado,
Então, o grande projeto, né, de um professor se realiza, e depois você passa por toda a vida acadêmica, de mestrado, doutorado, esse projeto se realiza no ingresso à universidade. Né? Então, sem dúvida, uma realização, e sem dúvida que a formação na Unicamp, né, foi um diferencial, né, também, e o resultado imediato foi esse, né, a aprovação, e agora podendo exercer minha carreira, recente ainda, né, mas poder iniciar minha carreira aqui em outro estado, representando, levando também comigo toda a experiência, trazendo comigo toda a experiência da Unicamp, né, tudo que aprendi, tudo que desenvolvi enquanto pesquisador e também professor, né, de alguma forma. O IEL, a pós-graduação, permite também experiências em nível de docência que também foram fundamentais na minha formação. E, como o senhor falou, a sua carreira de professor está ainda no começo. Quais são os seus projetos e sonhos profissionais para o futuro? Bom, há muitos projetos, né? O primeiro deles, como eu falei um pouco antes, é justamente criar uma base, criar uma cultura de estudos em literatura, em língua e cultura clássica como um todo, né? Tenho diversas, e esse projeto eu tenho trabalhado em diversas frentes, como por exemplo em projetos de extensão, que envolve pesquisa e envolve leitura também de textos gregos e textos latinos, como também projetos de pesquisa, né? E trabalhos que eu quero depois transformar em material de consulta, né? Material de pesquisa também, daquilo que nós produzimos, daquilo que vamos identificando e produzindo aqui na região. Enquanto pesquisador, pretendo, né, novamente voltar ao trabalho de fato, né, o trabalho de pesquisa, naquilo que ficou, né, todo pesquisador sente um pouco, né, do que fica do seu trabalho de doutorado e que ele pode retomar depois em outra oportunidade. Então, tenho ainda esse grande projeto e um desejo de retornar a diversos tópicos que eu toquei na minha pesquisa, né? Mas por enquanto, para um professor que está iniciando a carreira, eu tenho me concentrado mais naquilo que é básico, né? No ensino, na extensão e a pesquisa que eu vou desenvolvendo a partir do contato que eu vou tendo aqui com os alunos, com o nosso programa e etc. Então, tenho aí muitos projetos ainda a realizar, né? E o que o senhor, como estudante de pós-graduação, já tem uma boa experiência. Quais conselhos você daria para quem está cursando a pós-graduação, como eu, que me encontro no começo do segundo ano do doutorado? Também como algo que o senhor faria ou não faria diferente do que da sua carreira como estudante de pós-graduação? O conselho que eu daria era aproveitar ao máximo, né? Aproveitar ao máximo tudo que é ofertado na Unicamp, né? Então, retorno ao item da estrutura, né? Então, não é possível passar para uma universidade desse porte sem tirar um grande proveito da biblioteca, da base de dados, né? E uma coisa que me marcou muito, né, que eu também aconselho aos colegas, aos amigos que estão na pós-graduação agora, a tirar muito proveito dos programas de iniciação à docência, né, os chamados PED, né, PED A, PED B, PED C. Para mim também foram muito valiosos, né, por 2 oportunidades fui, né, aluno acompanhei, né, os programas de docência. Então vale muito a pena investir nisso e pensar nisso também, evidente, né, para os colegas que pensam na carreira docente. Do ponto de vista da pesquisa ainda, né, foi muito valioso também a participação em eventos que a Unicamp organiza, eventos de nível também, com participação de professores de outras universidades fora do país. Então, o que dá também uma excelente experiência, um excelente contato
do pós-graduando com a pesquisa, né, com pesquisadores de outros lugares, e além dos programas, enfim, de todo o incentivo que a Unicamp tem no nível da internacionalização para o pesquisador desenvolver sua pesquisa, seu trabalho em outras universidades. Então, há muitas formas de aproveitar o que a Unicamp tem a oferecer, né? E o conselho que eu daria é esse, tentar investir, tentar aproveitar ao máximo tudo que a universidade tem para oferecer. Legal. Então, professor, eu quero agradecer a sua presença novamente. Obrigado por nos contar um pouco da sua trajetória, da sua experiência e também daquilo que o senhor leva, né, do IEL para fora. E também quero cumprimentá-la em nome do IEL e da coordenação do programa, né, que está organizando essa série de entrevistas. Muito obrigada. Obrigado, Ana. Excelente oportunidade. Até mais.